Bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Tua Voz é Teu Poder. Hoje contando aqui a história de um casal que vivenciou o PSC juntos, trazendo a história deles de transformação, de vida, de empreendedorismo e como o autoconhecimento tem mudado a trajetória de vida deles. Hoje o nosso convidado é o Márcio, empresário, palestrante, consultor financeiro e mentor de gestão empresarial. Ele é o fundador da MKR, Gestões e Finanças, e da Sem Dívidas Bancárias. Márcio atua há 15 anos, ajudando empresários e pessoas endividadas a renegociarem suas dívidas bancárias, estruturarem seus processos financeiros e retomarem o controle dos seus negócios. Muito empático, mas também bastante direto. Ele é especialista em transformar números em decisões, estratégias e ensinar empresários a se tornarem gestores profissionais com foco, resultado e longevidade. Márcio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Hoje nós vamos conhecer a história de uma mulher inspiradora que transformou dor em propósito e construiu uma jornada marcada por coragem, fé e autoconhecimento. Nossa convidada de hoje é a Gabriela Ribeiro, mentora de comunicação e posicionamento, além de fundadora do FBI Clube, uma comunidade de mulheres empreendedoras com foco em desenvolvimento pessoal e profissional, criativa, comunicativa e apaixonada por desenvolvimento humano. Ela acredita que toda empreendedora deve usar sua voz única para ocupar seu lugar e ser vista de verdade. Gabriela, seja muito bem-vinda. Que delícia de apresentação. Obrigada a vocês pelo convite. Muito Uau, felizes de estar muito aqui. obrigada. Estamos muito gratos. Quantas coisas para mim, já quero saber tudo. Muito chique, né? Márcio, conta aqui pra gente um pouquinho, quem é você? Muito legal. Eu sou Márcio Ribeiro, né, marido da Gabi. Esse talvez é um dos principais papéis que eu tenho, que eu sou muito grato, tanto pela parceria. A Gabi teve um papel muito importante na minha vida, então esse acho que é o primeiro papel que eu gosto de falar. Mas eu atuo com empresas, né, que têm dificuldade financeira, pessoas que têm dívidas, né? Então hoje o meu papel é ajudar essa empresa ou essa pessoa a sair das dívidas através da nossa metodologia, mas também entendendo a questão do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é muito importante que as pessoas hoje a dívida é só uma consequência, né, de um desequilíbrio interno. Então, o meu papel ele é poder juntar essa questão, né, do racional com o emocional. Porque muitas vezes as pessoas acham que falar de dinheiro, falar de gestão, é só ler um livro, entender ali a lógica do negócio, mas o que faz o empresário, por exemplo, mudar a forma como ele toca a empresa dele é ele mudando internamente. Sim, o autoconhecimento é a base de tudo, né? E me conta a sua trajetória pessoal e profissional até aqui. Ah, legal. Então, hoje eu empreendo já há 12 anos com consultorias e mentorias, mas a minha história começou quando eu entrei num banco, fazer faculdade de Direito, aí tive a oportunidade de fazer uma entrevista, e acabei sendo contratado num grande banco aqui no nosso país, e lá eu fui fazendo carreira, fui entendendo como funcionava o sistema bancário, fui atendendo os clientes. Desde sempre você trabalhou com números, né? Então, por isso, até hoje eu comecei no direito, mas me apaixonei pelas finanças, Sim. e aí no meio do caminho já assim, ó, já sei que eu não quero ser advogado. Por mais que hoje dos negócios ele tem a ver com direito, mas eu não advogo, eu sou especialista financeiro mesmo. Então, aí na época do banco eu entendi que os valores pessoais e da instituição já não estavam mais alinhados, e aí eu decido sair, mais um sócio para poder empreender, ajudando as pessoas a se organizarem ali financeiramente, saindo das dívidas e aprendendo a controlar ali as finanças. E o que é legal falar é que, assim, quando eu comecei, né, eu não tinha esse autoconhecimento. Eu tive algumas experiências no banco, fiz alguns cursos, mas não era nada tão, era muito raso, assim, né? E aí eu comecei atendendo os clientes, entendi que o cliente tinha dificuldade financeira porque ele não tinha gestão financeira, foi onde eu comecei a me especializar nessa área.
E eu descobri que muitas vezes a gestão financeira é uma consequência da falta de gestão do negócio como um todo. E aí você vai aprofundando cada vez mais. E foi aí quando eu comecei realmente a conhecer o autoconhecimento para mim. Então, eu Tá. entendi que dentro do meu negócio faltavam algumas decisões, estratégias. Eu pessoalmente não estava muito legal numa fase da minha vida. E aí comecei a conhecer mais, até para poder ajudar o cliente também. Aí foi um bônus, né? Pô, legal, isso funciona para mim, vai funcionar para o meu cliente, então eu vou começar a repassar isso. E como foi o momento que você conheceu a Gabi da sua vida? Eu conheci a Que Gabi momento? no banco. Então, Vocês trabalharam juntos? é no agências banco? separadas, mas aí eu fui Sim. uma vez na agência dela, passar o cartão na hora do almoço. Aí ela tava lá na frente, lá, eu falei, opa, Deu quero match. quero conhecer essa loira aí. Aí pedi contato lá com uma amiga nossa em comum. Jura? Aí, Isso né? tem quanto tempo? 10 anos. 10 anos e meio. 10 anos e meio. Aí a gente ficou um tempão lá se conversando no Facebook, aí 6 meses. pede WhatsApp, aí vai. Aí ela me enrolava um pouquinho, até que um dia eu falei, e aí, A meu, a gente mulher vai sair ou tem- não, a né? mulher ela tem que se valorizar, Uhum. né? Não pode ser assim tão fácil. Tá certo, é isso mesmo. E aí desde então a gente. Tem uma curiosidade nesse meio de caminho, inclusive. Eu acabei de lembrar enquanto você estava falando, porque ela perguntou do autoconhecimento. A gente começou a namorar em janeiro. No final de janeiro mesmo, ele falou: tem uma experiência que eu vivi, você precisa viver também. Então, ele vinha mergulhando no autoconhecimento em meados de legal! 2015, mais ou menos. E aí ele falou: vai também. Tipo, então, tecnicamente, o começo do nosso relacionamento, mesmo bem mais novos, foi tipo, nossa, eu tô me desenvolvendo aqui, vivi coisas legais, eu quero que você viva também. No começo a gente não sabia pra onde essas experiências de autoconhecimento iam levar a gente. Geralmente começa assim, né? Só A gente vai, acha legal, começa aí, faz um, faz outro, mas você não sabe pra onde você vai dar. Exato, exato. né? Só pra viver a experiência, se autoconhecer um pouquinho mais. Ele, primeiro mês de namoro, ele falou, eu fui, você vai também. Aí a gente... Olha o date deles. Olha Que legal, né? É. Vamos para uma palestra, adorei. E me fala uma coisa, Gabi, como que você e o Márcio conheceram o Zé? Qual foi o primeiro contato? Ah, foi o Márcio. Eu tava até conversando nos bastidores, a gente brincou que se colocasse a câmera nos bastidores já dava o podcast. É verdade. Mas eu tava comentando que eu era maquiadora, eu maquiei por 11 anos. E aí eu trabalhava de final de semana, então eu perdia grande parte das imersões, das palestras, das coisas, não dava muito pra ir. Eu, quando ia, eu tinha que escolher muito bem em que momento era. Sim. E o Márcio começou aí antes, e eu acho que você conheceu o Zé pelo... O evento do Tony Robbins. Isso. Ah, você foi naquele É, evento que sim, foi aquele tinha 13 mil gigantesco. pessoas lá. Uhum. Então, eu comprei pelo IBC, apareceu uma propaganda para mim lá, eu acabei comprando. Mas você já conhecia o Zé ou Não, não? então, Foi aí eu ali. queria eu queria Todo mundo ir queria no o Tony Robbins. E aí tinha um ingresso também do DSP, Sim. que foi antes até do evento do Tony Robbins. Então aí já foi pedrada, né? Que eu já cheguei no DSP, tipo, O não tinha uma DSP é experiência. o Desperte Seu Poder. Desperte Seu né? Poder, exato. Ótimo. Então já é um alto É a impacto porta de emocional entrada da ali. maioria das pessoas, É. né? A minha também foi por lá. Você também começou por lá, 2019. né? Eu ainda não fiz, eu quero fazer. Vale muito a pena. Então, Vale aí, depois muito. disso, então eu fiz o DSP, aí depois a gente teve a palestra Mas no aí a Robbins. Gabi não participou Não. dele. Não, eu demorei Você ainda uns sozinha. 3 anos, talvez, pra ir no meu primeiro, que faz uns 3 anos, Sim. o primeiro DSP que a gente foi. Mas eu fiquei encantadíssima pelo Zé no primeiro. O tom de voz, as piadas, a energia Conhecimento dele. dele. A gente ri, a gente chora, tudo com Eu ele, brinco né? que o conhecimento que ele passa assim, é o suprassumo, porque começa na energia dele, na vibe dele. Tem muitas pessoas que a gente segue, que acompanha, que gosta, mas ele, de todos os que eu conheço, é de longe o mais humano, assim. Sim, e a didática dele, É. né? Ele tem uma facilidade para explicar coisas teóricas, né? Complexas. É Porque, que assim, o Zé, tudo ele é prova, alma, né? Ele é a O Zé, ele neurociência. é muito alma, né? Então eu acho que isso conecta. Demais. Porque muitas pessoas, elas são cheias de conhecimento. Mas, às vezes, elas deixam esse lado humano muito a desejar ou de lado. Talvez até para passar uma imagem, né? É exatamente E isso o que me Zé, ele pega. não tem problema Ele não nenhum precisa em disso. demonstrar a vulnerabilidade dele, né? É. Que ele chora em alguns momentos, ele se É emociona humano. com histórias. E eu acho que isso que conecta as pessoas ao Zé. Além dele ser quem ele é, né? Além
eu gosto muito da questão também de não ter tanto ego, assim, eu sou o cara que sabe tudo, né? É. Então, assim, ele dá muita referência do conteúdo. Então, o seu lado meio racional ali, na hora você tá tipo assim, tá, mas por que ele tá falando isso? Não, porque é uma teoria de fulano. E ele sempre traz o nome das pessoas. Exato. Sim. Então, ele né? vai dando o Ele nome sempre, isso eu acho e essa é a conexão, porque aí você, beleza, então não é um cara que tá chegando aqui falando de nada, coisa dele, coisa que talvez, por mais que hoje ele tá desenvolvendo, né, outras linhas de raciocínio, mas é muito legal que tem essa questão de honrar e respeitar ali os outros autores, né, das teorias, e aí isso, para o nosso lado racional, é muito importante, porque você entende que tem método, que tem profundidade, que tem realmente ali muito conhecimento. E na prática fica bem uma das legal. coisas assim que me encantou muito com o Zé é que assim, tudo ele te prova o porquê, né? São exercícios que a gente faz tudo errado, e aí depois ela vem com um método de te apoiar, de te incentivar, você é capaz, você pode, você tudo, quando você vê, você está fazendo tudo perfeito. Então, assim, ele prova, né? Tudo que ele faz, ele tem a prova científica, não é uma coisa da cabeça dele, E né? o mais legal é que ele explica antes de acontecer. É. Não é tipo, aconteceu e eu vou te explicar. Então, primeiro ele explica tudo, aí acontece, Todas aí as você entende o possibilidades, né? porquê aconteceu e como aconteceu tudo aquilo dentro da sua cabeça. Não é só uma coisa de, Vai lá e faz. não é vai lá e faz, e não é só palavras motivacionais, frases motivacionais, É. novas. Não é sobre isso. É entender o caminho neural do É o conhecimento, funcionamento entender o mesmo do funcionamento. cérebro, né? Porque uma vez que a gente entende, ele fala muito, né? Do Aquela self 1 e aula do dele self sobre 2. self 1 e self 2, a primeiro momento, aquilo buga a gente, né? A Total. mente da gente, ela entra em colapso ali. Você não sabe nem o que ele tá falando. Self 1, Self 2, o que vocês são? Ou eram antes de conhecer o Zé? Então, é muito interessante parar para pensar, porque na maior parte das áreas da minha vida, eu sou extremamente emocional. Esse é o Self Selfie 2. 2. Mas, para aprender, eu sou racional. Então, inclusive, a gente vinha falando, o que me ganha em todos os aspectos é que ele explica. Ele me ganha pelo Método. cognitivo, É. tem método. Exato. E aí, depois eu me permito mergulhar na emoção. Acho que para aprender, eu sou E muito ele é mais profundo, racional. né? Eu também sou assim, sabe? Exato. Eu sou muito self 2, mas na hora de aprender, eu não gosto de nada raso. Mas você Eu sabe gosto de que eu... muitas e muitas e muitas informações e que essas informações elas sejam comprovadas, porque se você não comprovar, para mim não faz sentido. Eu acho que até Então- pensando talvez um pouco mais profundamente nisso que vocês perguntaram, eu mudei muito. Eu era muito mais emocional antes. Total. O empreendedorismo e o relacionamento com o Márcio, não só na vida pessoal, mas nos negócios, me fez começar a acessar o meu lado racional para várias outras coisas. Que, óbvio, ele fala sobre gestão, ele fala sobre negócios. Eu brinco que todos os lugares que eu comecei a empreender foi pelo coração. Só que você começa a empreender pelo coração, o coração não sustenta por muito tempo o Coração negócio, né? não paga boleto. Ele é a base do Exato. negócio. Você precisa começar a acessar o seu self 1 para tomar boas decisões, Sim, para pensar, para planejar. escolher, para racionalizar. Então, eu sinto que deu uma bela equilibrada ao longo do tempo. assim. Ô, Márcio, você, antes de fazer o PSC, você disse que já tinha feito algumas formações, né? De coaching. Exato. Você também, Gabi? Sim, Tá. também. Vocês já tinham formação de Sim. coaching? Sim. Fala pra legal. gente qual é esse comparativo. Não querendo comparar, mas assim, Sim. são linhas diferentes. Como que vocês conseguem avaliar hoje as formações que vocês fizeram antes e como isso foi aplicado na vida empresarial de vocês, ou até na vida pessoal, e depois do PSC, a análise que vocês fazem de como foi, né? Tanto que eu demorei para fazer o PSC por conta disso até. Dentro de mim tinha um negócio que falava assim, meu, você já sabe, Eu já fiz. você já fez ali, você já teve Master Coach em outro instituto e tudo mais, então será que... será Você que já não- tinha feito Master Será que Coach. você Master precisa? Coach. Então, assim, e aí o que eu fazia? Por conta de tudo, toda essa experiência que a gente acabou de falar aqui do Zé, então eu participei de vários DSPs, Mindset Milionário, então todas as vivências que tinham disponíveis, eu participava. Uhum. E aí eu queria entender, viver o E é processo mesmo. importante, né? Pra mim, fazer. tipo, eu falava assim, então beleza, talvez a formação, como eu já tenho uma, talvez eu não precise disso, né? Tipo, falando, né? E aí eu vim então para viver o processo. Tanto que aí uma das experiências eu trouxe meu time para participar de um DSP. Que legal.
Então, assim, eu trazia minha equipe também para entender, para conhecer e tudo mais. E os livros, né? Mas aí nesse ano a gente fez o resgate familiar. E no resgate eu tomei uma decisão. Falei assim, cara, talvez o que está faltando para mim é ter um método, entender a ferramenta no detalhe. E eu sempre fui um apaixonado pelo coaching, né? Então, para mim, isso. E aí foi transformador, porque viver um processo com um método, passo a passo e mais a vivência que a gente tem lá, realmente foi um divisor de águas. Então, mesmo para alguém que já fez formações, vale muito a pena. Vale Vale a muito a pena. pena, né? É um investimento, né, Adri? É o que a gente Porque não é fala, só um né? curso de coaching, né? Exato, porque além de você ter a ferramenta, o método e tudo mais, tem o processo que você vive. E aí, nesse processo, muita coisa desbloqueia, muita coisa acontece. Realmente foi bastante importante, né? Você sabe que eu tenho uma raivinha de quem fica falando mal de coach sem conhecer. É. Porque as pessoas, elas são rasas. A Sim. grande maioria das pessoas que fala mal não sabe exatamente o que é, ponto 1. Sim. E se a gente for pegar da base do pressuposto, coaching é fazer boas perguntas. Esses dias eu tava conversando com uma mentorada minha e ela falou alguma coisa sobre isso, sobre coaching, não sei o que. Eu falei, gente, a começar que se você sentar com uma pessoa que você não conhece, essa pessoa te fez 3 perguntas, boas perguntas. Já é coaching. Você nunca parou pra pensar e te fez pensar de uma forma diferente. Ponto. Isso é coaching. Isso é coaching. Simples E saber assim. perguntar Exato. e ter a predisposição para ouvir. É óbvio que daí Sem interromper, né? parte da pessoa que decidiu progredir trabalhando com isso se munir de bons repertórios. Porque uma coisa é você fazer a pergunta do jeito que ela é. Uhum. Outra coisa é você usar o seu repertório para talvez conduzir aquela pergunta através de uma Sim, história ou através de um lógico. exemplo. Isso que Exato. torna o coach diferenciado. Mas excluindo a pessoa quer trabalhar com isso. Quando a gente aprende a se fazer boas perguntas, Em tudo qualquer muda. área, né? Em Tudo qualquer Tudo área. muda. Fazer para si Exato. mesmo. É Uhum. uma ferramenta que você ganha de presente para usar e aplicar a vida inteira. Colocando a minha visão dessa pergunta que você falou da diferença e tudo mais, no instituto antigo que a gente fazia, eles tinham muito a base da PNL. Uhum. Então, para Uhum. mim, foi altamente complementar, porque o Zé traz toda a parte da neurociência, toda a parte da Sim. psicanálise, toda. Então, beleza, tem uma base, existe algo ali, mas o nível de profundidade que trouxe depois, mais ferramentas, uma Uhum. multiplicidade. E a Então, foi vivência assim, também, né? A vivência surreal. Isso é Isso aí é a gente brinca, o né? grande Claro, processo presente, a né? gente meditativo que ele morre, coloca lá. nasce todo dia. Umas 5 vezes por Exatamente. dia, né? Ali É muito importante. E para a gente até fazer o PSC foi realmente já aqueles desafios no início, né? A gente quase que não foi fazer, né? E no meio do caminho foi importante a gente. Aí talvez faríamos separados por conta. Ó, beleza, então se a gente não fizer agora, faremos em outras turmas e talvez a agenda não daria para Porque fazer. foi assim, vocês compraram o PSC juntos e Uhum. vocês iriam fazer juntos. Isso. E aí, o que aconteceu? Tá, a gente vem tentando engravidar, já tem 2 anos. Em 2023 a gente perdeu uma gestação e agora em 2025 de novo. E eu descobri ela um pouquinho antes do PSC. Só que foi uma gestação que passou muito rápido, então eu descobri, logo eu tive o sangramento e perdi. Só que o sangramento se deu exatamente no dia do meu aniversário, que foi no sábado, dia 19. E o PSC foi na Na segunda. segunda, 21. E, na verdade, o sangramento ainda não era definitivo, né? E eu fiquei sabendo na segunda de manhã que não tinha progredido mesmo e tal. Fazer os Quantas exames. semanas você tava? Acho que 5. Era Algo bem no nesse começo, bem né? sentido. início. Era bem no início. Eu também tive uma perda e foi assim também. Eu descobri com 5 semanas, com 6 eu já abortei. Isso. Os dois foram assim, foi bem no iniciozinho. Uhum. E aí, a primeira vez foi, tipo, algo mais intenso, porque nunca tinha acontecido. Foi a primeira, uma expectativa muito maior. A segunda, a gente já tava um pouquinho mais Você já pé no fica mais chão. receoso também, Mas né? ainda assim é complicado. Aí, Não de deixa manhã, de ser uma perda, eu né? vinha falando com o pessoal no WhatsApp, tipo, ó, tô em stand-by, se vou, se não vou, tá assim, tal, não sei o quê. O pessoal até me falou, olha, acho melhor não sei o quê, tal. Mas a gente vindo embora do hospital, eu falei, amor, eu não quero ir pra casa.
Porque se a gente fosse pra casa, a gente já tinha decidido que a gente ia ficar uns 3 dias, pelo menos, de boa, recluso, não ia já voltar pro escritório e tal. Eu falei, eu vou entrar num buraco que eu não quero entrar se Sim, eu ficar em casa. lógico. Será que seriam só 3 dias? Exatamente. Exato. Talvez eu Né? pudesse ter ido para um outro lugar, entendeu? É. E o fato de ter ido foi mágico, porque a gente não necessariamente ficou pensando nisso, mas a gente olhou para N outras áreas da nossa vida que tecnicamente estão todas interligadas e pra gente foi maravilhoso, assim. E fazer o processo Maravilhoso. junto também, aí a gente acabou um fazendo as dinâmicas com o outro, as ferramentas. Então, também foi um momento de a gente se conhecer mais. Então, Foi um entender momento mais de os mais momentos. conexão, né? Exato, E se no momento que conectar. vocês precisavam Mais mais prestar ainda, juntos, né? Dessa Tem conexão. uma coisa que eu acho mágica, assim, do IBC especificamente, e aconteceu a primeira vez no resgate, inclusive. Como era desse assunto, né? Eu acabei fazendo uma pergunta para ele, né? Sobre, tipo, o bebezinho, como que era isso em termos sistêmicos e tudo mais. E eu fiz uma pergunta no microfone. Aí, nas dinâmicas e tal, eu recebi uns 2, 3 abraços de pessoas falando: ah, fica tranquila, vai ser logo, você vai ter gêmeos, e nananã, uma energia Uau! positiva, Nossa, eu assim. fiquei toda arrepiada, E gente. no PSC, mais pessoas vieram falar e a mesma pessoa que estava no resgate veio me Te abraçar. encontrou de E aí, como é que novo. tá? E você percebe que as poucas pessoas que ficam sabendo, elas olham pra você já com essa energia positiva, com um olhar de tipo te desejando bem. É uma um sentimento de fraternidade que você acaba criando, mesmo sem necessariamente conhecer as pessoas ali. Então, para além do nosso autoconhecimento, foi a energia do ambiente, assim. Acolhimento, né? Maravilhoso. É incrível como a gente recebe acolhimento ali dentro, né? De pessoas que você nunca viu. Uhum. Nunca viu, E a né? pessoa, ela chega na sua frente, ela fala o que você precisa ouvir, É. sem saber o que você está passando. Uhum. Mas ela é usada. E eu acho que as pessoas são muito usadas por Deus ali. Ah, sim. Não, Nossa, O tempo todo. Ele sempre O tempo fala, todo. né, que as conexões vão acontecer para a gente deixar fluir, né? E para vocês comentaram que fizeram muitas dinâmicas juntos, né? Ok, mas para o Márcio primeiro, qual foi a dinâmica que mais te impactou lá dentro dos 7 dias do PSC? A última. Assim, a gente teve várias em comum, né? Mas a última da madrugada, né? Para mim, o que. Essa vocês não fizeram juntos. Não, a gente Ah, separou tá. grupos, né? O que Não tinha escolha, porque o Zé que não dá. ele ia, você é um, Isso, você ele é ia. dois, e ele junta pessoas, né? As histórias, assim, putz, você Gente, incrível. fica. Para mim, o grande aprendizado que eu trouxe, assim, a parte pessoal, toda dinâmica você tem Um uma up, né? mudança, né? Mas aquela, para mim, o que mudou muito, assim, foi a percepção, né? Que quando você está num ambiente onde as pessoas estão com o mesmo propósito e existe uma conexão verdadeira, existe uma entrega, não importa o tempo, né? Aí realmente aquela fala que ele traz, né? Que o tempo é atemporal, muitas vezes, né? E aí, às vezes você está ali fazendo uma atividade em grupo, cansado, achando que não vai dar, e do nada sai aquela coisa linda, né? Que são as apresentações ali. Maravilhoso, E mágico. você vê as histórias sendo ressignificadas. Então, para mim, me motivou a entender o poder do ser humano mesmo de poder se conectar, se entregar, fazer a mais e realmente poder curar o outro ou passar por um processo de autocura dentro de um tempo curto e talvez com alguns recursos também, nem tanto recurso assim, mas é possível fazer. Então, eu fiquei com isso na cabeça, que basta a gente querer fazer e se conectar genuinamente pelo coração, por um propósito maior, as coisas funcionam muito bem. Olha que legal isso que você falou, né? A Gabi falou do acolhimento, né? E você falou das conexões. E é muito incrível, né? Porque eu acho que, assim, eu acho que a maioria das pessoas, quando elas estão ali, elas estão um pouco desacreditadas, né? Em pessoas. Muito, Sim. né? Muito desacreditadas, muito feridas, carregando um monte de trauma. É, porque, às vezes, o nosso entorno não olha pra gente. Família, Às amigos, vezes nem a gente mesmo não, olha pra nem a gente, né? exato. É. E assim, às vezes a gente espera tanto um apoio, uma palavra, um carinho, e não vem. Mas é porque também a gente hoje, principalmente agora com a questão de internet, rede social e tudo mais, Tá tudo muito existe, distante, né? existe muito a questão de
pô, 90% dá certo das coisas, mas a gente foca nos 10% que não dão certo. E aí os 10% vira 90% das Você informações potencializa demais, que é né? divulgado, então as pessoas não têm medo até de poder, tipo assim, ser vulnerável, pedir ajuda, pedir apoio, Olha, se essa conectar de semana, verdade, né? você falou uma coisa. Essa semana eu fiz um teste no meu Instagram. Eu vinha estudando algumas técnicas para ver como que estava o engajamento. E eu fiz uma postagem falando de amor. Em questão de 1h30, bateu 800 visualizações. Foi um puff! Apareceu gente no meu story, apareceu gente que fazia anos que eu não via. E às vezes a gente posta um conteúdo, para ele chegar nessa quantidade de visualizações, demora, né? Então eu entendi que quando você posta a sua vulnerabilidade, ou às vezes até o seu íntimo, isso vem. E acabou calhando de, na sexta-feira, eu receber a notícia de uma amiga que faleceu. Essa amiga ela já faleceu há um tempo, e eu não sabia. E aí na sexta-feira eu tive essa eu sentia que ela não estava mais aqui. E na sexta-feira eu tive essa confirmação. E aí eu falei, eu vou fazer uma postagem falando sobre o luto de uma amiga que eu perdi. E eu falei, mas eu também vou fazer isso como um teste, para ver qual a reação das pessoas. E foi a mesma coisa. Foi aquele boom. Aquele monte de gente, aquele monte de gente. Então, como as pessoas elas gostam, né, da vulnerabilidade, do sofrimento, ou de saber saber da vida alheia, né, gente? Tá namorando, tá casada, separou, não separou, como é que tá a vida? E às vezes a gente ali se matando para postar conteúdo, para falar do nosso trabalho, que no caso do nosso trabalho é um trabalho que muda vidas, né? Então, assim, do lado de fora, aqui do lado de fora onde a gente tá, é uma selva de pedras. Ninguém olha para ninguém. As pessoas, elas querem, às vezes, saber da sua vulnerabilidade para ir lá e cutucar a sua ferida. E lá dentro a gente vive o contrário. As pessoas, elas te abraçam, elas te apoiam, elas falam, você pode, você consegue, vai dar certo, que é o que aconteceu com você. E você sai de lá gigante. E aí você passa a não olhar mais para essas besteiras que estão do lado de fora, né? Uma das coisas que mais mexeu comigo foi nessa dinâmica final também. Primeira coisa, você vê o rosto da pessoa, você não imagina a história dela. Nossa, Isso é uma coisa intensa e importante. E segunda coisa, eu lido muito com mulheres empreendedoras no meu trabalho de mentoria que às vezes têm medo de falar algo, por exemplo, sobre as coisas positivas, suas forças, suas potências, medo de falar isso no sentido de, ai, mas e se eu falar, será que a outra pessoa vai se sentir diminuída? Porque quantas vezes essa pessoa já não foi podada na Exato. vida? Sim, mas eu acho que dependendo de como vier do outro lado isso, muda tudo. Sim. Um exemplo do que aconteceu no meu grupo lá, eu acabei contando, eu não vou dar muitos spoilers, né? Mas eu acabei contando justamente essa história que estava recente, mas você fala da sua perda do bebê, família, você tá falando. exato. Tá. Você fala da sua família e tudo mais. Sim. E eu falei da minha família com amor, com uma gratidão, porque minha família foi incrível, é incrível. Minha mãe, meu pai é falecido. Mas assim, eu tive uma família que conversava, se ouvia, se apoia até hoje. Ficamos nós três, teoricamente. Meu pai é falecido tem 5 anos. E eu contei com amor. E no final eu falei assim: eu tenho plena consciência, não só para ouvir a história de vocês, mas pelas pessoas com quem eu me relaciono lá fora, que a grande maioria das pessoas não viveu isso que eu vivi. E eu sei o tamanho do privilégio que é eu ter essa força de ter incentivo de casa, vai lá, você pode, você consegue. Sim. E hoje eu trouxe muito isso pro meu trabalho. Eu sei que muitas das mulheres que se conectam comigo ouviram o contrário em casa. Fica quietinha, não fala não, não vai dar certo pra você, procura algo mais, sabe? E hoje eu que tive isso de casa, poder talvez ser essa pessoa de falar, olha, isso existe, isso é possível. Você tem propriedade para falar. Você pode fazer diferente por você e para suas filhas, por exemplo. E eu no final, eu tive uma energia extremamente positiva das pessoas me abraçando e falando que bom que você tá falando sobre as coisas positivas da sua vida, porque quando a gente olha para você, a gente percebe que a gente pode ser diferente, fazer diferente para os nossos filhos. Então, acho que
até puxando esse insight da voz, a gente não tem que calar. É. Nem as vulnerabilidades e nem as forças, as potencialidades. Porque quando eu faço, eu meio que autorizo outras a fazerem também, Vulnerabilidade é força, né, gente? Porque É. ter coragem de abrir, de se rasgar sabe? Exato. pro outro, Gente, você a tem que ter muita gente- força. A gente começou o pod falando sobre nós, né, Sim. Adriana? E do mesmo jeito que eu recebi muitas mensagens no privado, admirando a minha coragem, admirando tudo que eu falei, que eu expus, tiveram pessoas que falaram, por que você fez isso? Por que você foi se humilhar? E não é questão de se humilhar. Eu não estava aqui me Não é humilhação, é a sua humilhando. história. É a minha história, é a Você vê a minha falta de cura, empatia das Então, pessoas? Quem você é, É né? incrível. Eu não tive feedback, Lógico, sabia? A grande Nenhum. maioria foi positiva. Eu não tive Tiveram nenhum. pessoas, assim, que eu não falava há anos. A minha irmã mora em Portugal agora. Ela me mandou mensagem. Que lindo que você falou. E eu virei para ela e falei, nossa, eu te amo. Que saudade que eu tava de você. E tiveram, sim, pessoas que falaram, por que você vai se expor? Por que você fez isso? Você não precisa disso. Talvez você nunca vai entender e tá tudo bem. Exato. E aí é exato. sobre ele, não É sobre sobre ele, mim, é exato. sobre ela e não sobre mim, Aham. entendeu? Uhum. É isso que a gente aprende lá, né? E isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso tem tudo a ver com a frase que o Zé usa muito, né? Que é no veneno tá o antídoto, né? Exato. Nossa, isso é- E eu complemento com duas, assim, para mim, que faz total sentido o que você está falando. Que no veneno tá o antídoto. Então depende da forma que eu vou olhar para minha dor, como é que eu vou usar isso. E o trauma, quando você fala, ele não é mais trauma, ele vira só uma dor. Por mais que seja uma dor muito profunda. Tanto é que hoje eu falo as coisas que eu passei com naturalidade, né, Adriana? Uhum. Como que eu falava antes? Desesperada, né? Eu conheci a Ana nesse momento, né? Eu e a Ana, eu acho que se juntasse nós duas, no início do PSC, a gente era um monte de pedrinha de cada lado, assim, né? Dois cacarecos. Dois cacarecos. Totalmente destruídos. Eu perdida, gente. Sabe aquele cachorrinho que cai da mudança? Que fica... Eu tava assim. E a Ana... Né, Ana? Destruída internamente. E a Adri me dando força. Sem ter. Mas legal é isso, né? A gente dá força pro outro sem saber de onde tira, E né? esse doar te alimenta, Esse né? doar, Esse ele... doar. muito Mas sabe uma coisa, foi. assim, que pra mim é muito, assim... muito forte, né? Eu vim de um processo que começou lá no Resgate. resgate. Eu vim de um processo que iniciou lá. E ele terminou no segundo resgate, que foi depois do PSC. Então, eu passei um período, assim, bem de ressignificação absurda na minha vida. E eu ouvia muito de Deus que o meu caminho era solitário. O seu caminho é solo. O seu caminho é solo. E eu não entendia por que o meu caminho era solo. Eu falava, gente, mas será que eu vou ser sozinha? A minha vida inteira, a minha vida inteira. E hoje eu consigo entender o seu caminho é solo. Eu sou uma pessoa que eu passei muito tempo esperando o outro me ver. Validação, aprovação. E eu não tive. E o podcast surgiu, a gente fez o podcast. E cada vez que eu venho aqui, eu tento entregar o meu melhor. Em cada sessão de coaching, de terapia, eu tento entregar o meu melhor. E eu já entendi o porquê que a minha vida é solo. As pessoas que estão ao meu entorno, elas não falam para mim parabéns. Que legal, não falam. E é tão triste isso, né? Não sei mais, é triste, Ana. Eu não Não, sei Mas mais hoje se ela isso não é precisa dessa triste. validação, Hoje eu já ela entendi que eu mesma- não preciso mais disso. Ela reconhece Eu que isso é eu ela. sei que o que eu faço é legal. Eu sei que o que eu faço está transformando vidas. Talvez não seja a vida das pessoas que estão convivendo comigo, mas de alguém está transformando. Com certeza. E muitas muito. vezes eu esperei receber isso dentro do meu entorno e eu não recebi. Só que eu recebo isso lá mesmo em Minas, né? Em BH, quando eu estava lá semana passada. Na hora que eu cheguei no evento do Zé, 2 pessoas do nada surgiram e falaram assim para mim: você é a menina do podcast! Nossa, eu quero conversar com você, eu quero ir lá, eu quero dar o meu relato. Gostoso, né? Tu entende? Sensacional. Legal, Então, assim, às vezes a gente foca a nossa energia
ali em meia dúzia de pessoas e passa a vida inteira só olhando para aquelas pessoas e não vê o entorno. E quando Uhum. você se liberta disso, realmente você anda sozinho. É você e Deus, e vai, se joga. Porque assim, a gente nasceu sozinho, a gente morre sozinho, e o nosso propósito é único. E o nosso olhar é muito limitado, né? A É. pergunta é: quem são essas pessoas? Às vezes é realmente muito limitado, e às vezes as pessoas que estão diretamente próximas a você não é nem para elas, cada uma tem sua jornada. E aí, se a gente trava e para, porque essa primeira rodinha de pessoas mais próximas não estão absorvendo ou validando aquilo, a gente guarda algo que podia ser extremamente potente para quem a gente não necessariamente conhece, mas a gente sabe que a gente está ligado de alguma maneira, né? Sim. E é engraçado, o Zé, ele fala isso, né? Ele fala que às vezes essas pessoas que estão ao nosso entorno, às vezes bravas, às vezes rude, isso é um pedido de socorro, né? Nossa, quando eu vi pela primeira vez essa fala, foi Impacta, né? num DSP ou foi num Mindset Milionário que eu fui. E na hora, assim, você já começa a pensar na sua vida, né? Nos relacionamentos, nas coisas que aconteceram para Quantos trás. pedidos de socorro a Aí gente você fala, ouviu nossa, putz, sim, como é verdadeiro Quantos isso, a né? gente fez sem saber, né? Todas as sem vezes saber? você, muitas vezes desconta nas pessoas algo que você nem sabe porque você está fazendo, mas no final do dia é exatamente isso. Você só queria fazer diferente, mas você não conseguiu. E tudo bem, né? E tem uma dinâmica que a gente fez lá, e é legal porque assim, né, além deles explicarem tudo, antes da gente fazer, a gente já fica pensando o que a gente é, né? Que era aquela dinâmica do atos de amor, 5 formas de Cinco- as Cinco linguagens do amor. as as 5 linguagens cinco do amor. linguagens do amor. E aí ele primeiro explica quais são, né? E aí, lógico, já vira um burburinho, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu achava que o meu era A gente não cai atos de nada, né? Do que a gente eu acha. achava que o meu era atos de servir. Por quê? Eu sou mãe, tenho 2 filhos. E antes, quando eu só era esposa, eu amava receber as pessoas em casa, fazer comida. Então, eu sempre achei que o meu ato de amor era o servir. E aí, quando você vai lá fazer, gente, deu outra coisa, as palavras de Eu afirmação. fiz errado aqui, né? Eu paro e penso, e é verdade, eu esperava os outros me validarem antes de fazer as coisas. Então, por isso que eu me via muito parada nas coisas, eu não agia rápido, porque eu ficava lá parada esperando. Eu tenho essa, né, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever. Então, assim, se eu gosto da pessoa, eu vou escrever. E eu mando textão, e eu falo, e eu. Recebi Isso textão pra seu. mim. Não, eu vou mandar. Ih! E, ó, Ana, com ciúmes. Eu gosto, assim, de tipo, se eu percebo que a pessoa tá precisando, eu mando mensagem, eu vou falar. Eu sou assim. Mas quando eu não recebo, O seu deu palavras de afirmação, me não dá uma O que necessariamente. deu o tristeza. No seu? teste. Não lembro, gente. Eu tenho uns apagões que eu não lembro algumas coisas que Ah, aconteceram normal. lá. O que deu de você? O meu é palavra de afirmação, com certeza. Ah, mas E eu com tempo de certeza. qualidade. Atos de Atos de serviço? Faço serviço. serviço. E tempo de É, qualidade em tempo de segundo. qualidade, É. E assim, para mim, quando no livro, né, que tem o. Na verdade, eu não li o livro, um amigo comentou sobre essa. Aí, na hora que ele explica, eu falei assim, cara, para mim não é isso, é toque, né? Aham. Aí, tipo, beleza. Só que quando você passa pela experiência, fala, não, nada a ver. Eu preciso fazer de Então, novo. toque físico Você era uma precisa coisa, fazer, né? Eu preciso então. fazer de novo. Eu devo Eu ser vou todos, porque eu fazer. sou Mas eu acho que toda. só resgatar lá o A gente tem resultado. todos, né? Tem Eu eu tive- tive direto na apostila. Eu tive os apagões, Mas sabia? o melhor Depois do momento para PSC. você ter feito foi lá, porque você É. estava emocionalmente aberta. Então, acho que Vulnerável o melhor ali. nível de Você resultado racionaliza foi o bem. de lá mesmo. Ai, gente, que É normal ter incrível. Eu não vejo os a hora de apagões, porque são receber a minha muitas emoções. carta de um ano. Ai, nossa, eu É esqueci verdade. completamente disso. Eu lembro de cada Eu detalhe, tirei disso eu não foto, esqueci. tá? Mas isso eu Ah, não li. Eu Spoiler! só esqueci deixei, completamente que tinha a carta. A carta? Nossa, Eu é verdade. lembro. Também não Boa, pensei nisso. boa lembrança. Foi um apagão aí, porque a gente faz, Não né? é? Tá vendo dos apagões? Mas É acontece, muita porque informação, né, gente? e É você muita fica coisa. muito, o seu emocional fica muito exposto, e aí algumas coisas ele acaba fechando para é muita Sim. informação de fato, né? Sim. Mas é gostoso, que aí vem uma lembrança boa igual essa, né? Ah, sabe que hora que eu buguei? Eu sempre falo isso. No dia da Andresa, gente. Gente, eu não consigo me Foi conformar com aquele meio. dia até hoje. O disque. O disque, eu comecei a fazer na maior empolgação, fiz. Na hora que foi saindo os resultados, eu fui falando, gente,
quem é essa pessoa? E não sei o que. Aí eu fui vendo tudo. Aí na hora que ela começou com os gráficos, misericórdia. Aí eu já. Foi a aula que eu mais Aí eu me já fui pra identifiquei, foi Nárnia, a disso. porque. Porque eu gosto de número, eu gosto de gráfico. Ah, então. Eu sou zero essa Ah, pessoa. Eu sou zero essa eu pessoa. gosto, eu Muito gosto também. influente. Muito influente e dominante uma parte. Os outros dois são bem baixos. O conforme e o estável, bem baixos. Jura? Deixa eu fazer uma pergunta para o Márcio, mais para a parte empresarial, Certo. né? Você é especialista em gestão de finanças, né? Mas fala muito de paixão com pessoas, né? Como que você conecta esses dois mundos? Ah, legal. Para mim, assim, quando eu falo de gestão, não tem como você tirar pessoas, porque todo negócio é um reflexo de pessoas. Você vai atender pessoas, tem pessoas com você atendendo, e tem você como dono da empresa que precisa também se conhecer e se entender, porque senão muitas decisões que você vai tomar no seu negócio vai sair ali errado, né? Ou não vai ser um resultado tão positivo, porque você internamente está desalinhado. Então, quando eu falo de gestão, eu falo de um tripé, né? Que é gestão financeira, que é importante, gestão de pessoas e gestão de processos. Porque todo negócio também precisa ter alguns processos para que seja mais fácil a comunicação, seja mais fácil o entrosamento, seja mais fácil o entendimento até do seu cliente, do seu público ali, mas não tem como fazer isso sem ter pessoas para ligar as pontas, né? Então não dá para ter, estão todos os processos definidos, mas eu não cuido das pessoas dentro da minha empresa. Vai dar errado. A pessoa não vai executar, ela não vai entender, ela não está num dia legal, eu preciso às vezes entender que ela é um ser humano também, que não é uma máquina, que ela vai ter Lógico. que ter esse ponto, e eu também não sou uma máquina, então eu também tenho que entender o dia que eu não estou legal, entender se tem alguma coisa me tirando do sério ali, que eu preciso fazer uma autoanálise. Peraí, então hoje eu não vou conversar com você porque talvez eu vou fazer Não vai algo que ser um não dia é bom, né? inteligente. Então, precisa ter essa conexão. E aí, quando eu falo de negócio, também o financeiro é muito importante porque ele vai dar uma base para que o negócio continue crescendo, né? Então, para mim, esse tripé é muito importante. Você aplica a inteligência emocional todos os dias, né? Exato. E aí, se eu tivesse um alicerce ali, é o autoconhecimento. Porque não tem Sim. como você conectar. Por exemplo, você fala de dinheiro. Tá, dinheiro é racional, né? Então, pega a planilha, coloca lá e vai dar um resultado. Beleza. Mas como eu lido com o dinheiro e o significado que eu dou para o O dinheiro dinheiro é energia é também, total né? emocional, energético, Energia, é um padrão familiar, é um padrão comportamental. sim. Então, se eu não entender esse lado, que é o maior, então, a maior parte do processo, eu vou estar vai dar errado. Por isso que as pessoas, às vezes, pegam uma planilha, para de preencher. Lê um livro de finanças, mas não executa. Chega janeiro, pô, dia 1º de janeiro, dia 2 lá, não, esse ano eu vou guardar dinheiro. Aí no dia 15 de fevereiro já parou de guardar dinheiro, já parou de olhar para as finanças, porque não é o racional, é como você lida com isso, os significados disso, né? Então, não tem como falar de gestão sem falar de autoconhecimento, sem falar desse emocional que a gente precisa equilibrar ele Equilíbrio. na medida. E é legal porque, assim, você já tem, né, a formação de coaching, múltiplas formações, e trabalha com finanças. E tem muita coisa a ver, né? Porque eu lembro que no curso a gente aprendeu muito do planejar, né? De você ter a meta e não é só pôr uma Sim. meta, né? O que que você vai fazer, né? A gente teve uma dinâmica, né? Que a Sim, gente vai sim. andando e vai... E eu acho que a parte da finança é muito ligada a isso, Total. né? Você tem que ter um planejamento. Ah, legal, eu vou ser um milionário. Então, o que que eu vou fazer? Né? Quais são Exato. os seus objetivos, E, né? e ele tem um livro e tem a imersão também, que é muito legal, que é o Mindset Milionário, né? Porque ele traz essa percepção que não é só o racional, né? Não é É a só ter uma mudança de, planilha, é a mudança de é a mentalidade, né? mentalidade que vai ser a base. O Porque, dinheiro é a consequência, né? exato, Isso que ele passa. Eu conheci o Zé através do Mindset, né? E são 7 passos, sim, né? Eu não fiz Até ali ainda, o quero livro muito Os fazer. 7 Passos da Inteligência do Negócio. E o dinheiro é a consequência. exato. E é muito importante a questão da mentalidade mesmo, porque quando a gente fala de dinheiro, por exemplo, a mentalidade é a forma como você pensa. E se eu tenho um arquivo ali que todos os significados que eu tenho são negativos para falar de dinheiro, para falar de negócio,
eu trago uma crença familiar. É o que nós Pô, estávamos conversando, meu né? pai Sobre a quebrou. parte sistêmica, né? Sistêmica, exato. Então, assim, se eu não Isso sei vem da significar isso, hereditariedade, né? Tem tudo a ver. total. Então, assim, se eu não entender isso, eu vou ter padrões inconscientes que eu mesmo vou me sabotar, Você eu vou pode até ganhar procrastinar. dinheiro, você Exato. pode até chegar num patamar, mas quando você chega, você volta. Eu estudo Porque muito. você tem uma crença que não te permite ir além, entendeu? Exato, eu estudo muito pessoas, por exemplo, que tiveram alguma reserva de dinheiro caindo imediatamente. Por exemplo, alguém que ganhou uma loteria, alguém que ganhou uma herança, a pessoa falece, ela deixa bens ali, né? Ou, sei lá, até mesmo pessoas de reality show, né? A pessoa ganha um Big Brother, E logo perde, né? 5, 7 anos depois a pessoa está mais pobre do que quando ela ganhou o dinheiro. Por quê? Tem muito a ver com merecimento também. Merecimento. Se eu não entender como gerenciar isso, se algo dentro de mim fala que eu não sou apto para isso, o que vai acontecer? As minhas ações vão ser incongruentes com o que eu tenho. E aí meu resultado vai ser totalmente diferente porque eu não sei lidar, eu vou alimentar o meu ego, por exemplo, gastando com coisas que não são Ou necessárias. sistemicamente você vem de uma família escassa Exato. e inconscientemente você não se sente pertencente por ter dinheiro e o retorno e o seu entorno não ter. Exato. Então você gasta para você se manter no equilíbrio e ser Para igual, pertencer. para Já pertencer. tive cliente que aconteceu isso. A Isso pessoa é não podia mais ganhar mais que comum o do que pai, a por gente exemplo. possa imaginar. Aí o que ela fazia? Como ela ganhava mais que o pai, e ela não tinha como chegar pro chefe dela e falar, viu, diminui meu salário porque eu não posso ganhar mais que meu pai. Gastava. Ela gastava com viagem, e nem podia ser com coisa. Por exemplo, vou comprar uma casa, top, vou comprar um Não, carro porque novo. aí ela humilharia o Porque ela ia pai. mostrar o pai pro pai. Então, tipo assim, o que ela fazia? Eu gasto com viagem. Eu gasto com coisa assim que não vai aparecer. Porque assim, ele não sabe quanto que eu passei no cartão para fechar 7 dias num cruzeiro X ali. Então ela usava muito. Aí até que a gente conversando, ela foi entendendo que isso era um padrão Uhum. que não tinha nada a ver. O pai dela, pelo contrário, quando descobriu isso, ele ficou muito feliz. Que legal que você me superou, que você está crescendo. lógico. Mas internamente essa pessoa tinha essa. Mas enquanto ele não quebrou, Exato. ele Teve que não resolver. evoluiu, né? Ô, Gabi, você multifunção, né? Você trabalhava no banco, depois você foi Maquiadora. maquiadora e hoje você trabalha com autoconhecimento, você é mentora. Fala um pouco da gente aí dessa sua Saindo trajetória, né? Vocês Se eu estão for- preparadas? Vai lá. Se eu for falar Super, antes né? do banco ainda, eu fiz técnico em meio ambiente, fiz Jura? estética. Ai, aí gente, tô me identificando com a Gabi. cursei Pareceu, já fiz 1 milhão de coisas. 11 anos, 12 anos atrás que eu cursei estética, eu amava estética e maquiagem, porque 10, 11 anos atrás era justamente a época que o YouTube estava começando com as grandes e tal, e eu consumia ainda foto tutorial, blog, eu era alucinada, assim, adorava. Na verdade, eu vim do esporte, esse que é o X da questão. Eu joguei Uau! basquete Que legal! 9 E você é alta, anos. É. Eu joguei basquete 9 anos, fui federada, aí na época de fazer faculdade, eu até ganhei uma bolsa, mas minha família trabalhava e eu não conseguia. Era aquele trabalho tipo assim, ó, trabalho, mas não consigo pagar a faculdade, mas também não consegui pegar 100% da bolsa porque passava Ai, o teto. Nossa. E aí eu fui fazer técnico em meio ambiente, terminei só porque Pra terminei. terminar. Mas eu sempre gostei dessa coisa do corpo, porque vinha do esporte, etc e tal. E falei, nossa, estética. E comecei estética e maquiagem junto. Quando eu percebi que para dar certo eu precisava escolher uma das duas pontas, porque o esforço que eu ia fazer para conseguir clientes em uma tinha que ser na outra. E aí eu fui para a área da maquiagem que surgiu muito naturalmente. Mas eu sempre trabalhei em paralelo. Então eu não era maquiadora, apenas maquiadora. Nesse meio de caminho foi que entrei no banco. Então trabalhei 4 anos e meio no banco. Ah, então você fazia banco e por isso que você fala do final de semana que você fazia Exatamente. Porque a maquiagem, o forte é final de Era final de semana, né? semana. Olha, modéstia à parte, é uma das áreas da minha vida que eu mais me orgulho. Eu era, depois vocês olham no Instagram, a maquiadora aposentada. Tem minhas maquiagens Eu todas. acho que você precisa se desapoderar. Eu só mudei o arroba porque era Adorei. era Não. Gabriela Rossi Makeup, porque o Ribeiro vem dele. Aí quando eu reposicionei, já tirei o Rossi, botei Ribeiro Já e se deixei aposentou. o aposentada lá no perfil da Aposentou. maquiagem. Mas eu digo que a maquiagem me abriu para o mundo do empreendedorismo e para o desenvolvimento pessoal, junto com o relacionamento com o Márcio. Então, eu maquiei durante esse tempo, trabalhava no banco. Enquanto eu trabalhava no banco, eu construía ali minha reserva e meu investimento em maquiagem, em produto, em Sim. curso. Que não é em- barato, né? Que não é, eu falo que o banco foi realmente uma escola e uma escada para mim, para esse Sim.
para esse momento, e eu transitei de carreira em 2018. E tem uma curiosidade, eu transitei de carreira, eu tive coragem para transitar de carreira depois de um processo de coaching, que eu passei por um processo de Vendo? coaching, e aí eu Você foi determinei, coaching? fui coaching, Coaching. eu Que determinei legal! data e fui exatamente com a data que eu determinei depois desse processo. Eu saí do banco em metade de 2018, mas eu pedi para sair no final de 2017, que era o prazo que eu tinha colocado. É óbvio que as coisas se deram, né, Sim. depois disso. Transitei de carreira em 2018 e nunca achei que fosse parar de maquiar. Nunca. Você saiu do banco para ficar Pra ser exclusivamente maquiadora. Eu tive na meu maquiagem. estúdio, eu dava Ó. curso, Que legal! enfim. E aí eu falo que a maquiagem me mostrou o empreendedorismo. E eu aprendi com isso que eu era uma excelente maquiadora, talvez uma excelente comunicadora, produzia conteúdo com facilidade, mas eu não sabia nada sobre ter um negócio. Quando eu saí do banco, foi essa realidade que eu me expus, né? E Eu aí acho que aí é onde a maioria das pessoas travam, né? Mas é por isso que eu faço o que eu faço hoje. É por isso que eu lido com empreendedoras. Naquela época, a minha Preciso de você, Gabriela. sorte... A minha sorte, entre aspas, foi que ele tinha transitado de carreira antes, a gente já namorava, Tá. e ele já Então ele foi aplicava empreender primeiro. Exato. E aí, depois de fazer alguns cursos de desenvolvimento pessoal, PNL, oratória, coaching, a gente fez vários. Ele já saiu aplicando nos negócios, eu saí muito mais voltada para mim. Para você. E aí eu tive a oportunidade de, quando eu saí do banco e comecei a empreender, participar dos grupos que ele fazia, de mastermind, com empresários, não sei o quê. Legal. E aí eu fui exposta a uma realidade de, tipo, eu, pequena gafanhota maquiadora, ouvindo empresários falando de negócios. No começo eu falava, gente, isso não é pra mim, não cabe pra uma maquiadora. Hoje eu entendo que pensar como um negócio cabe desde Cabe que pra você é qualquer desse pessoa. tamanico. Lógico. Exato. E aí eu transitei de carreira e percebi que eu sempre gostei de ensinar. Então eu ensinava maquiagem. Mas eu comecei a perceber que eu ia solucionando os problemas de negócios em mim, do empreendedorismo, e via que quanto mais as minhas alunas ficavam inseguras em técnica, para vender trabalho, na verdade, elas já eram boas tecnicamente, mais curso de maquiagem elas compravam. Só que o gap não estava no curso de maquiagem. Estava na comunicação, na produção de conteúdo, em como elas falavam, em até mesmo se organizar ali dentro do negócio. E aí foi quando eu comecei, em paralelo, da mentoria de carreira, mentoria de conteúdo para maquiadoras. Só que como é Legal. No começo exatamente era só para maquiadora. só para maquiadoras. Como é mais ou menos a mesma base, começou a abrir, tipo, a área da beleza, manicure, estética, Sim. nananana, e aí foi amplificando para empreendedoras no geral. No meio do caminho entre fazer o que eu faço hoje e parar de maquiar, eu tive uma sociedade que era na área de imagem pessoal. Então, a gente ajudava mulheres a se autoconhecerem, descobrirem quem são, para traduzir isso através dos estilos. Então, como eu já lidava com cores, formas, coloração pessoal, e a Sim. minha ex-sócia era da área de imagem pessoal e psicologia, a gente trabalhou juntas durante um período. E em 2022, eu vendi minha parte da sociedade para ela e comecei a trabalhar Carreira solo. sozinha. E aí eu comecei. Em que momento veio o FBA Clube? Então, o FBI veio justamente na ruptura. É chique, né, FBI? Já quer investigar. É que eu mundo Amazon, eu só trabalho nos E Estados eu chamo Unidos. elas de, isso é chique, eu chamo né? elas de agentes mesmo, É, agentes isso do mesmo, FBI Clube. que legal. Ele veio justamente no pós-ruptura de sociedade, Tá. quando eu continuava atuando, mesmo dando uma diminuída na produção de conteúdo, eu me relacionava muito com as pessoas, então eu dava minhas mentorias e tudo mais. Todo mundo com quem eu falava tinha mais ou menos as mesmas dores. Elas falavam, mas eu coloco os links na bio, mas eu tento e não tô conseguindo vender. E eu comecei a me encafifar duas coisas. Isso Uma, pós-pandemia também, né? isso Importante pós-pandemia, falar. 2022, né? Eu falei duas coisas. As pessoas estão achando que vender é só colocar um link na bio e não é. Você precisa gerar valor através dos seus diferenciais e tudo mais. E segunda coisa, a gente desaprendeu a fazer isso nesse período pós-pandemia, porque ficou todo mundo em casa. E aí, a ideia do FBI Clube significa furando a bolha da internet. Justamente, tipo, sair da internet e voltar a olhar olho no olho. Sim. E aí era totalmente feminino, então ouvir de outras mulheres que não é só você que tá passando aqueles problemas lá. Todo mundo A fica sua insegura, mentoria, ela é todo online mundo- ou ela é presencial? Ambas, Ah, depende. legal, porque o presencial é É. muito gosto. importante. Eu atendo O muito encontro do FBI Clube isso. é online. É o Isso. presencial, perdão.
Isso. É. O FBI Clube é o clube, é em grupo e é 100% presencial. Que legal. E as mentorias é o que eu falo, pode ser presencial ou online. Mas é justamente esse o diferencial. Foi que eu tirei as pessoas do digital, porque no digital você só vai até a página 2 de Aham. se conectar com alguém. No presencial, você se permite ouvir a história da pessoa, contar a sua, entender que o mundo dos problemas não gira em torno do seu umbiguinho, que ter um negócio vai te trazer inseguranças e problemas. E sem contar que dentro você consegue fazer um network. Tipo, uma vai se conectando com o Exato. trabalho da outra. E às vezes a sua resposta tá na pessoa que tá ali do lado. E é uma coisa tão simples, a pessoa fala e você fala, nunca pensei eu nisso. preciso Né? Essa é a riqueza do clube mesmo. Além do conteúdo de autoconhecimento, de gestão que ela leva também. Tem para ter muitos essa grupos de conexão. networking em si, né? E eu sei que eles funcionam, porque eles têm um modelo de negócio de indicação, e ok, tá tudo certo. Mas eu sempre acreditei no desenvolvimento como base. Então, no FBI Clube eu trago isso: é desenvolvimento da empreendedora, Alavancar, pessoal né? e profissional. E a partir disso, ela cria relacionamento no grupo de conexão. Então, elas ficaram amigas, aí faz Criam-se parceria, redes, aí né? faz collab. Isso é muito A importante. venda acaba sendo a consequência do relacionamento ali dentro, sabe? Vários Que projetos que elas legal. fizeram entre elas mesmo, é bem legal. Olha, Ô, Gabi, e me fala uma coisa, que conselho que você daria para as mulheres que estão passando por um momento de dor, dúvida ou busca de algum propósito? Autoconhecimento é a chave, mas para ser menos clichê, né? Porque a gente começar assim é a resposta que todo mundo daria. Eu faria um mergulho interno, quase como uma investigação interna, é quase que como se despir, uhum. se permitir tirar todos os rótulos, todas as percepções, tudo que é engessado e começar a se fazer boas perguntas. Eu sou muito adepta da escrita, você falou, né? Acho que se eu pudesse dar, tipo, um conselho prático, sem necessariamente você precisar pagar para alguém, se faça boas perguntas e responda essas perguntas sem ser sucinta. Eu sempre falo isso para as minhas alunas e mentoradas. É tipo assim, a gente é incitado a ser rápido e sucinto e falar muita coisa em pouquinho tempo. E às vezes a Você- gente nem pensa pra falar. E não aprofunda. Não, aí vai no Você com raso. você mesma, para pensar o que de fato você quer. Quem de fato você é? Por que de fato você está se sentindo como você está se sentindo? Esse é um ponto. Então bota papel e caneta, escreve, manda um áudio para você se você não Faz gosta isso de na IA, escrever. gente. Eu faço isso na minha IA todos os dias. Exato. Eu tenho meu diário lá com ela e eu falo pra ela tudo que eu faço no meu dia. Tudo, todos os meus desafios, todos os meus projetos, tudo, absolutamente tudo. E por incrível que pareça, as pessoas falam assim, hoje em dia as pessoas estão trocando terapia por inteligência artificial. Não é que você está trocando, mas quando você alimenta ela com o seu DNA, com o seu Uhum. perfil, às vezes numa derrapada que você dá por conta de uma emoção, Uhum. ela te chama na realidade. Mas, Ela ó, fala, de opa, presta verdade. atenção. Você tá indo pro lado do emocional, você tá alimentando suas dores. De Presta verdade, se eu pudesse ir um pouquinho contra aí o que você tá falando, tem alguns momentos que eu sou adepta ao raiz. A escrever. Papel e É escrita caneta, terapêutica, né? você com você mesma, e aí escrever tudo que vem, sem julgamento, porque daí a gente é isso, é se despir, porque qual é o primeiro intuito? É julgar. Ai, nossa, eu tô pensando isso, mas não posso pensar isso. Uhum. Ai, mas eu acho que eu começaria por esse movimento mesmo para entender realmente a raiz da dor. E assim, não terceirizar a responsabilidade. É pegar o joystick da sua vida na sua mão mesmo, entender que, é claro, o nosso relacionamento com as pessoas é importante, somos seres biopsicossociais, né? Como dizem. Então a gente vai precisar da validação, da conexão e tudo mais, mas que o ponto de partida são os nossos próprios sentimentos que estão aonde? Dentro. E tá dentro da gente, não dentro do outro. É a gente que é responsável por gerenciar isso. Mas enquanto a gente não se conhece, enquanto a gente não consegue identificar nosso padrão, enquanto a gente não consegue identificar nossas feridas, os nossos traumas, as nossas dores, a gente vai culpar o outro. Né? É O mais outro prático, né? sempre vai ser o responsável. Por isso que a gente tem que mergulhar. Mergulhar pra dentro dói, gente, numa proporção. Só que só assim você se conhece, Márcio- só assim você vai saber identificar o que é seu e o que não é seu. E devolver para o outro o que é do outro e seguir.
O Márcio estava falando na hora do empreendedor, do gestão e tudo mais, do porquê o autoconhecimento é importante para o empresário. E é isso, o empresário que não se conhece terceiriza a responsabilidade pro mundo. funcionário. E aí ele acaba sendo o grande obstáculo da sua própria empresa. Então o problema não é ele, É o é o governo, é a funcionário. gestão O problema não é do ele, país, é o funcionário. O problema não é ele, é o cliente. Nunca tá nas decisões dele, nos movimentos dele. Quem contrata o funcionário? Exatamente. Então, Quem- por que que a o dono culpa é do CNPJ, funcionário? Só pensar assim, Exato. Ô, cara. Márcio, e você consegue expor isso para os seus clientes? Sim. Isso Esse é o faz caminho. parte Esse é o do seu- dia a dia. Então, Deve assim, ser desafiador, né? trazer essa consciência, porque muitas vezes o empreendedor, principalmente quem me procura, ele já tem um tempo de estrada ali, né? Então, o que acontece? A pessoa a vida vai batendo, né? E a pessoa vai ficando mais amarga, vai ficando mais Sim. negativa, vai Isso é ficando mais verdade. com viés mais assim, tipo, que não funciona, ó céus, ó vida, né? E o ponto para trazer ele pro centro é, cara, você é o responsável. Dependente, às vezes, eu tenho um sócio, cara, mas no final do dia, se tiver um prejuízo, quem vai sair da conta de quem? Dos dois, Dos não vai? dois. Então, vocês dois têm que ser responsáveis e você tem que ser o dono do negócio, entendeu? Se der certo, vai ser o lucro, vai para quem? Não é para você? Prejuízo também. Então, você tem que assumir. Mas meu funcionário não fez. Então, mas a sua responsabilidade como dono é fazer ele Sim. fazer. Como? Direcionando, treinando e entendendo as pessoas. Então, esse é um ponto que é desafiador, mas também do outro lado é uma recompensa muito grande quando você vê funcionando, a pessoa aplicando e tendo as mudanças aí no dia a E dia. você acha que eles são receptivos? De- Ou você encontra muita dificuldade encontro nisso? dificuldade. Assim, sem romance, né? Então a gente É. fala que assim, Principalmente quando se lida com dinheiro, né? porque a pessoa ela vem já assim num modo defesa, né? Por exemplo, Uhum. quando o empresário chega para mim ou a empresária, a empresa está com dificuldade. Então, ela se julga. As decisões que ela fez ou não fez fizeram a empresa estar onde ela está. Às vezes eu tenho um cliente lá devendo 10 milhões de reais, 5 milhões de reais. Então, pô, como é que uma empresa saiu de 0 para 2 milhões negativo? Foram várias sucessões ali de Sim. erros ou de ações que não deram resultado positivo, que a pessoa já vem chicotinho. E Então, demorou muito tempo para tomar Decisão. exato. Então, uma assim, decisão, né? Porque para ela chegar em você, ela tem que ter tomado muito nas costas, né? exato, e assim, e aí é aquela questão, às vezes, assim, da arrogância, né? Tipo assim, ó, Uhum. eu toco meu negócio há 20 anos, como um cara vai vir de fora e me dar o direcionamento? Só que se ela for empreender, também precisa ser humilde. Porque a gente não sabe tudo, e principalmente no mundo de hoje, né? Que cada segundo Nossa, Tudo muda, muda né? uma tecnologia, uma IA, muda o consumo, né? Então as pessoas não compram mais igual antigamente. As exigências são outras, então se não tiver esse papel de humilde, tipo, então tá bom, eu não sei tudo, eu posso aprender, e eu também tenho que entender que muitas vezes eu preciso ter apoio, mesmo que tá dando certo, porque eu posso potencializar aquilo que tá Isso. dando certo. E às vezes a pessoa, quando dá essa arrogância, né, aí tem um preço, que é o prejuízo, que aí eu venho lá para remediar. Só que aí, uma das conversas que é bem no início, assim, você tem que estar disposto a fazer o que o mentor, o consultor está trazendo, porque senão não Você é já um, tem que fazer esse acordo antes não de é um começar, produto que né? você, tipo assim, você compra essa caneca aqui e ela é sua e você já vai ter o resultado. Você precisa construir isso. E primeiro é com as ações. É com mudança mesmo, de saber que, tipo, pô, eu fiz por 20 anos errado ou diferente, e eu preciso fazer de uma forma que dê resultado positivo. E muitas vezes esse despir, né? Tipo, pô, aceitar que realmente foi uma decisão que não deu certo, mas não ficar só no negativo, né? Tipo, pô, eu errei, eu falhei, deu errado. Tá tudo bem. Mas é assim, tudo bem, é o Porque o leite de cenário amor, muda né? todos os dias, né? Exato, Imagina para uma empresa exato. que tem 20, 30 anos, o quanto esse empresário ele teve que se reinventar nesse país maluco que a gente Sim. vive, que muda tudo todos os dias. Hoje a economia tá Y, amanhã tá X, o ano que vem estourou, no outro ano subiu. Gente, ser empresário no Brasil E também é olhar os dois lados da desafiador. moeda, porque o que acontece? Às vezes a pessoa chega lá, pô, tô com uma dívida, minha empresa tá dando errado. Só que se eu tô 30 anos vivo, eu fiz muita coisa Você deu muito boa. certo. Porque a estatística é que com 10 anos, 4, 7% das empresas que se mantêm. Todos os outros, mais de 90%, encerraram as atividades. Sim. Então, se eu tenho 30 anos, cara, primeiro, parabéns para você, deu certo.
Só que o que te fez chegar aqui não é o que vai fazer você chegar no próximo nível. Então aí você tem que baixa a bola, reconhece que você tá bem, deu certo, mas vamos aprender coisas novas. E aí esse é o ponto de virada, que às vezes a pessoa tá acostumada, mesmo no algumas coisas dando errado, eu sempre fiz assim, e isso não vai ser o próximo nível, né? Então ela precisa entender e pedir ajuda para dar certo. E você lida com muitos empresários, né? Eu acho que as pessoas hoje em dia, as pessoas mais jovens, né? Elas têm uma flexibilidade um pouco maior para se adaptar. Mas os empresários que são mais antigos, aí, pessoas mais, sei lá, 30, 40 anos de empresa, essas devem ser bem mais difíceis, né? De lidar. Porque sim. geralmente o pessoal que é mais assim, antigo, eles são acostumados com aquele Depende do nível de ritmo, né? cansaço deles, né? Exato. Se eles depende. estiverem cansados o suficiente, eles já estão tipo, tá, já tentei de tudo, o que eu preciso fazer agora? Exato. O Márcio Entendi. tem alguns clientes que em nível de confiança mesmo é tipo, se deixa ser conduzido, Exato. porque já foi criada Já essa... chegou no limite, né? Exato. Então, E às vezes nem tem um sucessor, né? Porque às vezes É, quando tem um sim. sucessor, um filho ou alguma pessoa mais nova, a pessoa tem mais facilidade para nem tanta facilidade, né? Mas é obrigada Uhum. a ir para outro caminho, mas em outros E que aí, não por tem, isso que né? as ferramentas de autoconhecimento são importantes. Porque o Sim. que acontece? Muitas vezes, a pessoa que está à frente do negócio, a cadeira de um empresário hoje, ela é muito solitária. O que acontece? Quando você tem ali um nível hierárquico, que, beleza, eu sou o dono, aí eu tenho os gerentes, eu tenho a pessoa da operação. Uhum. Quando o cara da operação está com problema, ele chega pro chefe dele e fala, viu, deu pau, tô com problema, me ajuda. A pessoa vai direcionar. O supervisor, às vezes, vai falar com o dono, cara, não tô sabendo lidar, como é que eu faço, né? E o dono? É. Ele vai falar para quem, às vezes? Então, ele não busca uma rede de apoio, ele não busca um grupo, ele não busca um mentor. Às vezes, ele fica sofrendo sozinho. E muitas vezes o problema é ele com ele mesmo. Então, a gente precisa entender, cara, por que você está inseguro de tomar uma decisão? Ah, porque meu financeiro eu não consigo saber. Então, o problema é o financeiro. Vamos conseguir um processo, um Investigar, né? método para a gente saber se está dando certo ou não, para que você possa contratar ou mandar embora alguém, por exemplo. Porque às vezes isso é uma das coisas que a pessoa fica angustiada ali. Será que eu posso contratar uma pessoa? Será que eu tenho dinheiro para isso? E se eu tiver que mandar embora, será que eu tenho dinheiro para mandar embora? E às vezes, cara, faz planejamento, vamos fazer provisão e alinhar isso. E para outras coisas também, eu vou abrir uma unidade ou vou fechar uma unidade? Então essa insegurança nada mais é do que falta de apoio e ela entender o que está gerando insegurança. Porque às vezes ela só tá assim, meu, não tô legal, o negócio não tá legal, eu não sei o que tá acontecendo. Então, pera, respira e vamos aprofundar onde precisa colocar atenção. Isso é ótimo. E o que a gente acha legal de todas essas entrevistas, né, que a gente vem fazendo aqui com o Pod, que cada pessoa teve uma transformação diferente, cada pessoa buscou o PSC de formas diferentes, né? Que nem vocês já tinham formação, né, de coaching e mesmo assim decidiram fazer o PSC, viram o quanto isso agregou a mais na carreira, na profissão e na vida pessoal de vocês, né? Então, você que está assistindo, tem quantas possibilidades, né? Não é porque, não, mas eu não quero ser coaching. Não é só, né, uma Não. formação que a gente fala, né? É uma vivência, é uma cura, né? Ele explica lá pra gente que é certificado, né, Pelo MEC. pelo MEC, não, Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro, que o PSC, ele cura depressão, ele cura ansiedade, né? Ele cura as pessoas. Então, se você está passando por algum momento difícil, se você acha que é o seu momento, vai fazer sim o PSC, vai em alguma imersão, né? Sim. Conhecer o Zé, segue ele nas redes sociais, segue a gente nas redes sociais, a gente sempre vai estar trazendo novidades, né? Novas histórias sobre autoconhecimento, sobre você entender que você precisa mudar também, né? Eu acho que vem muito de dentro. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. É o né? primeiro Coaching passo. nada mais é do que ser condutor. Sim. Então, mesmo, por exemplo, se a pessoa não pensa em trabalhar com coaching ou se tem até preconceito com coaching, Seja troca a condutor da palavra. própria vida. Seja Palavra, condutor da própria isso. vida. E tem muita gente deixando o seu barquinho à deriva e aí reclama de onde chegou, mas é porque você não tá Não, sendo nem chega, condutor. né?
porque você deixa a sua vida na mão do outro. Exato. Mas tem hoje a gente vive num mundo onde nunca na história teve tanta informação. Hoje as respostas estão aí. Pra quem Tanto quiser, de graça. respostas porque muita gente criou conteúdo e está disponível, mas também porque a gente tem uma ferramenta que são as IAs, que elas buscam essas informações e te dão a resposta. Só que a resposta ela vai vir conforme a sua pergunta. Sim. Então, se você não sabe se perguntar coisas, não tem essa profundidade, o seu resultado vai ser negativo. Ou não vai ser tão positivo como ele poderia. Então, você pode ter uma resposta básica ou uma resposta precisa ali que vai resolver o seu problema. Então, eu falo com o meu time, né? Às vezes a gente está a uma pergunta da mudança na nossa vida. Porque às vezes você vai lá, cara, qual que é a pergunta que eu tenho que fazer? Por que não está dando certo em tal assunto? Será que eu consegui me perguntar o que eu não vi, o que eu não fiz, ou o que eu estou fazendo que eu tenho que mudar? E uma pergunta, às vezes, cara, você já pensou em fazer isso? Você fala, caramba, eureka, né? E essa é a pergunta que às vezes as pessoas não querem, porque todo mundo, eu brinco muito falando que todo mundo hoje quer pastel, né? Que coloca lá, frita rapidinho, 2 minutinhos, tá pronto. Ou fórmula do miojo, né? E na verdade, muitas vezes você precisa ter esse momento para se aprofundar. Então, o PSC, para quem é empresário, empreendedor, que lida com pessoas, independente se você vai De atuar qualquer ou não, área, né? cara, Qualquer você área. precisa ter uma ferramenta para poder conversar com as pessoas. Porque hoje, no mundo Até que com a sua família, né? total, Muda total. porque se você não se relaciona bem com sua família, você vai ter um problema no seu negócio. Sim. Isso é uma base, porque você vai estar ali trazendo algumas coisas que não dá para desligar o CPF e o CNPJ, não existe isso. Quem fala, eu chego na empresa, desligo o CPF, eu só trabalho. Cara, você está mentindo para você. Porque na prática não tem como. Então, eu preciso ter ferramentas para poder me conectar com as pessoas. E no mundo de hoje, onde cada um está cada vez mais se distanciando por conta dos celulares, das redes sociais, é necessário esse recomeço. E o PSC é uma bela ferramenta para poder trazer, além das outras experiências lá, que uma vez que você entra, cada episódio que você passa lá dentro, né? Eu falo episódio, beleza. Fiz um DSP, fiz um Mindset Milionário, faço uma outra formação, por exemplo, um coach ericksoniano, qualquer outro treinamento. Você vive um negócio ali que é uma continuação, como você mesmo Sim. falou, né? Pô, fiz um resgate familiar, aí fiz PSC, depois fiz de novo. Então, às vezes, parece que são peças de quebra-cabeça que vão se encaixando realmente numa mudança de E às vida, né? vezes você tá num momento que aquilo que ele fala ali não casa com você. E aí você vai uma segunda vez, você fala, meu Deus, Fala bem, Thalia. Ah, eu faz brinco. todo sentido. Eu brinco a vida inteira, desde o meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal, que eu sou meio retardatária. Porque tem curso que eu fiz em 2015. E a ficha cai agora. E foi tipo 2021. Eu falo, meu Deus, era isso! E aí o engraçado é que eu faço uma piadinha, mas que conhecimento nunca é demais. Não. Porque às vezes você aprendeu algo que não faz sentido naquele momento, mas aí você segue vivendo a vida. E você se torna a pessoa que está apta a consumir aquele conteúdo que você já tinha, e aí as peças se encaixam. A primeira vez que eu Paixão, fiz evento, que eu participei de evento do Zé foi em 2019. Eu fiz o Desperte Seu Poder. E eu me encantei pelo PSC ali. Só que naquela época custava 17 mil. Pra mim, fora de cogitação. Minha filha era pitiquinha, tinha 1 ano e pouco, não tinha como largar ela em casa uma semana. Não era a minha realidade, Sim, não gente. era Era um momento também, né? E só que sabe o que é engraçado? Eu via o Zé falando muito de física quântica. Eu viajava. Não sabia o que era física quântica, mas eu achava aquilo lindo. E o Zé falava e eu achava aquilo maravilhoso. Aí depois eu parei para pensar, eu falei assim, o que eu ia fazer no PSC, sendo que eu não sabia 90% do que o Zé falava ali. E eu falo, gente, o que eu ia fazer lá? Ele ia falar de neurociência, de física quântica, de psicanálise, eu ia ficar, hã? Entendeu? E aí eu acho que esse período de 6 anos que eu esperei para fazer foi o período que eu amadureci e fui entendendo e fui estudando. E quando eu cheguei lá, eu entendi a língua que o Zé falava. Então, era o meu momento, Era o seu momento. entendeu? Uhum. Mas pode ter gente que cai lá de paraquedas também e vai Mas fazer vai que nem a ser Carol, né? legal. 6 anos depois a ficha cai e fala, nossa! Mas mesmo assim, Carol, independente do- olha, só porque ela falou que as pessoas chamam ela de Carol, eu chamei ela de Carol, viu? É. Tá vendo?
Mudei o É nome. Carol e Sérgio. E eu que só errava no errei. Pois é. Mas, Márcio, vamos lá. Fala para todo mundo sobre a sua empresa, o que você faz, se alguém quiser te contatar, te contratar, né? Explica para todo mundo. Fala Legal, aí. muito bom. Hoje eu atuo com consultorias e mentorias empresariais. Então, você, empresário, empresária que precisa melhorar a gestão da sua empresa, melhorar o financeiro, melhorar a gestão de processos do seu negócio, então eu posso te ajudar organizando tanto trazendo a parte emocional, né, que a gente utiliza como uma ferramenta de autoconhecimento, mas também com um método. Então, hoje, depois desses 12 anos empreendendo, eu consigo trazer um método para você fazer de forma bem prática as mudanças que a empresa precisa para ter lucro. Então, vai desde uma análise financeira, um diagnóstico, até uma mentoria mesmo de gestão de decisões, de alinhamentos que você precisa fazer. E eu tenho uma outra empresa que eu trabalho com a parte de dívidas bancárias. Então, eu trouxe toda a minha experiência da época que eu atuava no banco, a parte do direito. Hoje a gente tem uma equipe também jurídica, então que eu auxilio a empresa a se recuperar financeiramente. Então, ela tem uma dívida que ela não está conseguindo pagar. A gente faz um planejamento onde, nesse planejamento, a gente cria um plano de ação para que ele consiga liquidar a dívida e toda a condução, a parte chata de negociar, de conseguir as condições, a gente faz e entrega o acordo pronto para o cliente ter um desconto de até 80% no débito. Sim, que legal. E aí junto vem essa parte da organização financeira também. Ótimo. Então, quem quiser contratar o Márcio, a gente vai deixar aqui na descrição todos os contatos, Instagram, tudo Maravilha. certinho para você entrar em contato com o Márcio. E Gabi, conta um pouquinho do seu projeto, da sua mentoria. É só para mulheres? Como que é? Sim, hoje eu atuo especificamente com mulheres. Eu falo que eu tenho uma sinergia, uma conexão que eu não consigo replicar com homens, não tem jeito. Então, Sim. hoje eu foco em ajudar mulheres. Eu tenho basicamente 3 pilares, que Tá. são o FBI Clube, que é um clube de mulheres empreendedoras e empresárias, onde o foco é justamente o desenvolvimento pessoal e profissional. O networking lá dentro acontece, mas acontece de forma muito natural, muito orgânica. Hoje a gente trabalha em grupos menores, então essa é uma vantagem muito boa. A gente está completando 3 anos agora. A gente começou com uma turma, depois eu abri a segunda, e agora eu dividi essas 2 turmas em 4, de até 15 pessoas, presencial. Então, uma troca muito boa, porque acabou quase que se tornando realmente uma mentoria, um mastermind em grupo. A cada mês eu trago um tema dentro de posicionamento, comunicação e vendas, primordialmente. Então, a gente trabalha esses 3 temas. Esporadicamente, eu brinco que eu empresto meu mentor para elas, que é o Márcio. Aí É isso que eu ia te perguntar, se você traz convidados para palestrar, enfim. Esse mês, especificamente, o Márcio deu conteúdo. A parte de conteúdo, geralmente, somos eu e ele que damos no grupo. Legal. E aí, aulas, normalmente, às vezes eu levo para a plataforma, que a gente tem uma plataforma também. Aí, o FBA Clube tem isso, tem os encontros presenciais mensais, é um por mês. Tem a nossa plataforma e tem o FBA Talks, que são as entrevistas com as agentes. Eu chamo as meninas de agentes do FBA Clube, que também tem esse significado de agentes de transformação e de mudanças dos seus próprios negócios. E aí, para além disso, individualmente, eu tenho 2 mentorias. Uma das mentorias se chama Espelho, que é uma mentoria total e completa de desenvolvimento pessoal, mas com foco em comunicação e posicionamento interno e externo, porque essas mulheres muitas vezes não têm dificuldade somente de se posicionar na rede social, criando conteúdo, transmitindo autoridade. Elas não conseguem se posicionar para si mesmas, elas não conseguem gerenciar os próprios comportamentos. Às vezes o marido não apoia, às vezes ela não consegue organizar a própria agenda. Isso é falta, primeiro, de autoconhecimento, mas mais do que isso, de posicionamento interno, entender Domínio onde pessoal, ela né? onde ela tá e onde ela quer estar e como ela precisa se posicionar para isso através dos comportamentos da comunicação dela, da linguagem, né? E aí, por fim, a terceira produto é a mentoria de posicionamento. Então, eu falo que a gente tem uma mensagem, mas a gente precisa aprender a fazer essa mensagem ecoar. Essa mentoria se chama mentoria eco. Então, a partir do momento que eu já tô mais autoconfiante comigo mesma, eu já sei quem eu sou, onde eu quero chegar, quais são os significados do meu trabalho na vida das outras pessoas, eu preciso traduzir isso em comunicação estratégica para que, de fato, eu atinja meu público-alvo. Então, eu tenho esses 3 produtos. E é você mesmo que dá a mentoria. Sim, sim. E aí, junto com o Márcio, a gente trabalha no time comercial, time de marketing, nas empresas, outros projetos. Uma coisa muito legal que eu gosto de trazer, eu acho que a gente precisa trazer,
nós somos um pontinho fora da curva quando diz sobre trabalhar em casal, né? Muita gente chega pra gente e fala, não é desafiador? Se eu ficar um dia inteiro Vocês junto com não meu chegam em marido, eu acho que eu casa? mato ele, Mas né? vocês chegam em casa, vocês conseguem separar? Não, é Cara, tão leve porque é. assim, o que acontece? A gente deu um significado diferente de ter uma empresa que a gente trabalha e aí eu chego em casa e tenho que viver a minha vida de casado, né? Na verdade, a gente É uma é um casal continuidade. que somos sócios na vida pessoal e na vida profissional e a gente troca a todo momento. Então a gente vem para cá gravar o podcast, mas no caminho a gente pode conversar tanto de algo pessoal nosso, sei lá, sair com um amigo, como é que foi, sair com meus amigos, como eu posso chegar e falar, viu, tô com uma ideia de negócio, o que que você acha sobre isso? Então não tem muito desligar as chavinhas, é É viver a vida. parceria, né, Então, a gente? nossa É identidade parceria. hoje é essa identidade de um casal mesmo. Então, independente o momento, a hora, a gente consegue ter essa troca. É óbvio que às vezes a gente vai direcionar, né? Então, em casa, vou tentar direcionar mais as Papéis, né? coisas para o Sim. papel de marido, né? Mas não quer dizer também que eu vou começar a falar de negócio e ela falar, para que você está em casa. É. Guarda isso aqui, vamos falar só na empresa. Tem Só essa, quando essa, chegar lá. essa convivência. E falando uma coisa que a gente faz juntos, então a gente tem o Gestão Sem Romance, que é um podcast que a gente está Legal. reinaugurando, a gente está começando Tá. novamente esse trabalho de Como que é o podcast. nome? Gestão Sem Romance Podcast. Adorei. Que a gente e a ideia, né, porque a gente está começando agora um projeto, né, de levar conhecimento para os empresários, né, aí tanto homens como mulheres, de como fazer gestão mesmo no negócio. Então, isso vai ser palestras, mentorias na região de Jundiaí, ou dependendo aí, estou aberto para levar isso para mais lugares. Então, quer trazer essa mensagem, que muitas vezes a gente romantiza um pouco a forma de fazer gestão e ela tem que ser prática. Então, esse é o nosso, é o nosso diferencial, tanto para fazer os trabalhos, mas também aí a gente teve a ideia de fazer o podcast também, como casal, mostrar que tem um romance, beleza, mas tudo bem também Que ver não fica um peso para um lado só, né? e ver a realidade, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, porque assim, cara, pô, por exemplo, na hora de vou empreender, vai ter dia que vai estar ruim, vai ter dia que você não tá legal, vai ter dia que você E vai ter um outro tem que perrengue, apoiar, vai ter um dia que você né? vai ter um Nunca. prejuízo ali, que você vai ter que lidar com isso, então não é só colorido. Não. Empreender não é só bonitinho, porque assim, a gente vive uma vida toda instagramável hoje em dia. E ter um negócio é muito mais bastidor do que palco. E Exato. fazer ele dar certo, o trabalho tá muito mais no bastidor do que no palco. E não dá pra fazer esse filme de romance do seu negócio. Porque, óbvio, nas redes sociais existe uma Existe, né? estratégia. Existe. Isso é um modo bom. Existe muito. Mas Existem muitos, Infelizmente, existe esse muitos visual eventos é que mais são só para isso, bonito. né? Que você vê aquele monte de empresário super bem sucedido, entre aspas, né? Porque a maioria das pessoas não é nada do que tá Pra mim ali. tem uma fala que é assim, Bem-sucedidos porque passam pelas coisas Exato. difíceis. Não é porque as coisas difíceis Mas não às vezes existem. nem é, sabe, Gabi? Eu tenho acompanhado muito esses grupos de networking e eu fico pensando, ninguém tem dificuldade? exato, então assim, e as Ninguém pessoas passa perrengue porque tá todo mundo ali super lindo, bem vestido, bem arrumado, brindando com espumante. Gente, a gente tá no Brasil. A Gabi fala Presta uma frase que é atenção. muito boa, que é assim, quem vê cara não vê conta bancária. Exato. Então, acontece muito Exatamente. isso. E a gente também está vendo uma próxima geração, ou já uma geração, que, como só assiste o palco, acha que a vida é só um Não palco. conhece o E na bastidor, hora que, gente. beleza, eu vou empreender, eu vou abrir um canal no YouTube, cadê meu 1 milhão de inscritos? Cara, Aham. você precisa para você conseguir chegar lá, tem um caminho É que você precisa percorrer. escalável, né? Você E tem não que ir. não é pastel, né? Tipo, comecei agora, tá quentinho já amanhã. Você precisa entender. E então, a nossa ideia é trazer essa realidade. Cara, você quer empreender? Tudo certo, vamos fazer. Só que você precisa pagar o preço do processo. Sim. Porque o processo que vai fazer você chegar lá. E a E- pessoa só quer o resultado. Uhum. E aí não. E existe um princípio, uma das coisas que eu gosto muito da época que a gente fez os primeiros cursos de formação foram os princípios da PNL. Tem o princípio da PNL, que é a modelagem, né? Você pode modelar uma performance de sucesso. O grande erro do empreendedor, do empresário, está em modelar pessoas
infinitamente diferentes dele, que estão jogando outro jogo, outro momento de negócio. Existe uma escada gigante para percorrer aqui. Não é como se você conseguisse estar aqui e simplesmente aplicar ou replicar tudo que a pessoa que já está aqui Sim. fazer. Você precisa galgar esse caminho. A gente se propõe a ser justamente a pessoa que de duas uma, ou está um pouquinho à frente dessa pessoa na escada, mais à frente, e conduz ela degrau a degrau. Sim. Normalmente, vamos falar a verdade, a pessoa que tá aqui em cima, ela não vai te puxar, ela vai te fazer sentir desejo de chegar lá. Isso é ótimo. E é por isso que a gente precisa Inspiração. também Inspiração. seguir essas pessoas. Sim. Mas você precisa entender quem vai ser o condutor junto com você. Às vezes não é quem já está lá, às vezes é quem tá Sim. jogando um jogo parecido com o seu. E o Então, na caminho que essa região- pessoa que tá lá em cima pode não ser o mesmo caminho da Não pessoa que tá é. embaixo. Tempo também. O cara fez Exato. esse caminho em 98, um exemplo. É? Sim. Beleza, em 98 a realidade, as Era uma. dificuldades eram daquele jeito. Hoje, em 2025, são outras realidades. Então, às vezes, aplicar o que funcionou naquela época pode ser que hoje não dê Não certo. funciona. Então, alguém que está um pouquinho ali vivendo a O prática mesmo game, vai né? conseguir levar para um próximo nível. Aí eu vou indo de nível a nível até conseguir E chegar a onde gente eu se propõe a ser estou esses ficando. mentores da realidade mesmo. Literalmente, o Sem Romance vem disso. A gente sabe que empreender não é esse Instagram todo, esse morango do amor todo. Então é isso, Pistache, né? e assim vai. É, Exatamente. gente, porque as pessoas que elas vivem baseadas na rede social É. é difícil, é difícil. As coisas não são tão lindas assim, não. Eu vou encerrar, que a gente já está com o tempo Aham. ali Sim, bem sim, sim. corrido, tá? Márcio, muito obrigado por dividir conosco sua história, sua visão de mundo e a forma como te ajuda, né, a transformar as pessoas, reencontrarem através do autoconhecimento e gestão de consciência. Muito obrigada por você estar aqui dividindo com a gente toda essa sua experiência, tudo, tá? Muito Ah, obrigada mesmo. eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, contar um pouco da história, o que o PSC e todo o trabalho, né, lá do IBC fez tanto na minha vida pessoal, no meu relacionamento com a minha esposa, na minha vida pessoal, eu comigo mesmo, mas principalmente nos negócios. Então, a visão que a gente traz, isso é muito importante. E muito obrigado pelo convite. Gabi, sua história é incrível. Eu acho que você deve, com certeza, você vai inspirar muitas pessoas, porque esse trabalho que você faz, ele é muito valioso, né? A mulher ela ainda está muito atrás, né? A mulher ela ainda se coloca muito atrás. E você traz para ela a certeza de que ela pode chegar onde ela quer, de que ela pode fazer o que ela quer, que ela pode se olhar para dentro e se reconhecer e ir além, né? Não existe limite, mas a gente tem um mercado muito escasso ainda, né? É um trabalho muito longínquo ainda pela frente. Então, seu trabalho é incrível. Eu espero que você prospere cada vez mais. Eu desejo do fundo do meu coração que esses gêmeos cheguem rapidinho. Nossa, É verdade. gêmeos mesmo que eu quero. Eles vão chegar e aí você vai ver o que é ser mãe empreendedora. Que barato assim louco! seja. Vai ser, se Deus quiser, vai chegar. Amém. Gabi, deixa eu só dar um relato da minha vida, né? Eu demorei 8 anos para casar, namorei 8 anos. Então, quando eu casei, eu queria engravidar. Eu já te conheço, a gente já convive, eu quero engravidar. Eu tinha 25 anos e eu tinha na minha cabeça que com 25 anos eu queria ter meu primeiro filho. Sim. A minha mãe teve filho muito nova e eu queria seguir essa mesma da minha mãe. E nunca é do jeito que a gente quer. Nunca é. É quando Deus quer, né? E eu demorei 8 anos para ter o meu primeiro filho. E o meu médico falava, eu não tinha nada, meu ex-marido não tinha nada, e ele sempre falou para mim, por a vontade de Deus. Você tem que entregar na mão de Deus mesmo. E o dia certo, o momento certo, com certeza vocês vão ser abençoados. Amém. Aí eles vão fazer o podcast em casal com uma dupla, né? Os baby Ai, Baby coach. Eu vou te falar que o meu sonho era gêmeos, tá? E aí, quando deu que já uns 7 anos de tratamento, o meu médico chegou e falou assim: olha, eu desisto. Vamos fazer inseminação. Sim. Porque na tua cabeça,
você não tem nada, seu ex-marido não tem Sim. nada, é a tua cabeça, vamos Sim. fazer inseminação. Aí eu falei, ótimo, é tudo que eu quero. Gêmeos. Pronto, liguei pro... Ah, esqueci o nome do médico. Geneticista? O geneticista Aham. que ele me indicou, liguei, só que assim, a consulta sempre demora, né? Demorou 3 meses, marquei e era caríssima, né? Não sei se vocês já tentaram, mas é caríssimo. Liguei, falei, não quero saber, em 3 meses eu junto esse dinheiro, mas eu vou fazer essa inseminação. Eu pus na minha cabeça. Tá bom, nesses 3 meses. Engravidou. Ah lá. Eu Caraca, liguei que pro legal. meu médico e falei, então, doutor, marcar uma consulta. Ele falou, não, você vai passar pelo... Eu falei, não, doutor, eu tenho uma novidade, eu tô grávida. É que eu acho que você tirou a pressão, né? Porque É. se não der certo, eu tenho essa possibilidade. Aí você tirou a pressão, Eu funcionou. tirei, e ele É. sempre falava, porque eu ficava naquilo, sabe? Ai, tabelinha, ai, é o dia, Uhum. ai, não sei o quê. Então eu ficava com aquilo na minha cabeça que eu tinha, sabe? Uhum. E aí quando eu tirei isso, que eu falei, não, agora eu vou Tô focar, segura. vou É. fazer, Quantos né? anos você tem, Gabi? 35. Você tá novinha. Eu tive a minha segunda filha com 40. Aí É. aí eu acabei 40. tendo o Arthur mais velho com 31, Aham. não deu com os 25, com 31, e aí depois eu fui ter o Guilherme com 39. Ah, que Caramba! legal. Muito bom Bom saber. saber. Bom 31, e saber. depois o Guilherme. E também, assim, ó, do Arthur pro Guilherme, a gente queria outro. Não, vamos outro, porque sofre de uma vez, já que não veio gêmeos, veio Uhum. normal. Eu falei, Mais eu vou pertinho, pelo menos, né? pertinho, porque aí eu sofro tudo que eu tenho que sofrer uma vez só. Mas aí vem aquilo, né? Exato. É a vontade de Deus e não é a sua. É né? isso. Precisa Tentei, aprender a confiar. Tive um É. aborto, né? Tive um aborto no meio do caminho. E aí, quando a gente esqueceu, falou, não, tudo bem, comprei um cachorro pro meu filho. Falei, Chamou ó, lá. a mamãe não consegue ter um irmão, só um cachorrinho. Um cachorrinho. Porque ele me cobrava muito. Falou, não pode ser um cachorrinho? Ele pode, mãe. Posso chamar ela de irmã? Eu falei, pode. Pode chamar de irmã? Até que ele chama de irmã até hoje. Sua irmã. Eu dei o cachorrinho dele. Ai, que legal. Olha De só. novo, legal, né? que Tira história. da cabeça O peso. quando você É. tira, né? E aquilo quando é pra ser, né? Deus sabe. E eu o que falo só faz. pra complementar e encerrar, eu tinha muito medo. Eu tô com 35, até os meus 32 pra 33, eu falava, gente, eu não dou conta nem de respirar, empreendendo, não sei o que, não sei o que. Dá, mas você é mulher. Eu não dou conta. Aí eu tinha muito isso comigo. Depois que aconteceu a primeira e não deu certo, virou uma chavinha dentro de mim que eu falo, pode vir gêmeos, que se tem alguém nesse mundo que Lógico. consegue, esse alguém sou eu. Aí eu já... E ainda vai dar mentoria, né? Um de cada lado dando mentoria. Eu tenho uma amiga que É. fala, cuidado com o que você pede. Eu falo, peço mesmo, pode mandar. Mas vai vir, você vai vir. Isso Logo, aí. logo Que assim tá, seja, tá muito chegando, bom. se Deus quiser. Muito bom, muito bom. E você que está em casa e que quer viver todas essas maravilhas que a gente viveu no PSC, a gente tem um QR Code aqui na tela com valor diferenciado. Então, quem quiser fazer o PSC, esse ano ainda tem algumas formações pelo Brasil. Você pode comprar pelo QR Code e a equipe do EBC vai entrar em contato com você, passando a programação, né? A agenda dos cursos para você ver quando que você pode estar fazendo e em que estado, em que cidade você tá bom? Comprando o PSC, você tem um prazo de até 2 anos para estar executando o seu curso. Então, não perde tempo que, com certeza, muitas mudanças e transformações vão chegar para sua vida. O primeiro passo para transformação vem de dentro. Né? É a escolha. Sem dúvida A alguma. partir da gente, né? É isso. É Com isso. certeza. Muito Muito obrigada obrigado, pelo Foi Gabi. convite. Foi incrível, incrível. foi Eu muito amei. bom. Adoramos. Se deixar, a gente fica horas, né? Fica, Conversando. né? Certeza. Não, olha ali, ó.